Oi, gente! Oi, 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 oi! Estamos aí de volta para mais um programa do Elas Sim. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho de viagem. Quem não gosta de viajar? Tem gente que viaja com livro, tem gente que viaja mesmo indo aí aos lugares, tem gente que sonha em viajar e não consegue viajar, tem gente que passa a vida inteira no mesmo lugar, que não troca nem de cidade, né? E aí, vamos saber qual que é a opinião da Tami, a opinião da Poli? Viagem. Cheguem mais, meninas. Ai, que delícia, Sheila. Oi, gente. Eu sou suspeitíssima porque eu adoro viajar e acho que o nosso bate-papo hoje vai ser riquíssimo, falando de todo tipo de viagem. Exatamente, gente. Eu também amo viajar, amo mesmo. Acho que tem muito lugar no Brasil que eu gostaria de ir, que é sonho. E vamos esperar a pandemia passar para a gente poder conhecer mais lugares. Um sonho que eu tenho aí desde que eu me entendo por gente, assim, não vou dizer que vou conhecer o mundo inteiro, né? Porque tem a história dos tempos, né? O dinheiro, o tempo para poder ir viajar e curtir tudo mais. Mas eu sempre tive, assim, esse grande sonho. E eu comecei muito viajando pelo Brasil, né? É a primeira vez que eu peguei avião foi em 2008. Eu fazia design e aí teve um encontro nacional em Manaus e eu não tinha dinheiro. Aí eu me inscrevi de oficineira, eu dei uma oficina de design de calçados, melhor, modelagem de calçados. E aí eu não precisei pagar pelo evento e rolou uma promoção que eu paguei 160 para ir para voltar, de Manaus. Uau! Aula. E aí, quando foi a primeira vez que vocês pegaram um avião? Ou não pegaram ainda? Eu não sei. Olha, a minha primeira vez de avião foi já aqui em São Paulo, né? Só pra gente dar aquela recapitulada de leve, eu sou da Bahia, então a primeira viagem foi de ônibus vindo da Bahia para São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Eu nunca vou me esquecer da cena da Ponte Rio-Niterói. A gente olhando assim, eu, a minha mãe e meu irmão olhando da janela, encantados com tantas luzes, era à noite. A minha primeira viagem de avião foi de volta para a Bahia, acompanhada da minha mãe, para conhecer o meu pai quando eu tinha 21 anos de idade. Ah, Caraca, que legal! Gente, que coisa linda. Eu não tenho, assim, eu acho que eu não sei exatamente a data de quando eu fiz a minha primeira viagem de avião, mas foi para o Nordeste. Acho que foi numa viagem no Natal mesmo, viagem de família, que a gente foi conhecer Natal. Foi muito legal, muito assim. Eu nunca tinha nem viajado para o Nordeste, nem andado de avião. Então, para mim, foi tudo muito incrível. Eu não tenho medo de avião, né? Tem gente, minha mãe morre de medo. Mas eu achei uma experiência incrível. ai, que Demais. gostoso. Viajar com a família, viajar sozinha. Eu confesso que, assim, quando eu tinha o sonho de viajar para fora, e aí era muito assim, era sonho, porque na verdade, quando é sonho, se a gente não faz nada para acontecer, não vira realidade. Até nesse sentido, eu acho que a Poli vai ter coisas para comentar. Então, assim, a gente sonha e não realiza. Aí eu falava, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Europa. Aí a minha psicóloga virou e falou assim, Sheila, como é que você vai para a Europa se você não está vendo quando você vai tirar férias, se você não está juntando dinheiro? Aí eu comecei a marcar os cafezinhos que eu tomava, o sorvete, o ônibus. Aí eu comecei a planilhar, eu fui pesquisar. E aí eu lembro que eu estava programando de viajar para março de 2013. E aí eu fui desligada do meu emprego, descobri que ia ser desligada e fiz a viagem em 2 semanas. E planejei, é bem louca, né? E minha mãe, você vai sozinha? Minha tia, você vai sozinha? Os parentes da minha mãe, todo mundo. Mas como uma mulher viajando sozinha, eu viajei sozinha. E eu gosto de viajar para fora sozinha porque eu sou curiosa. Eu gosto de ir em todos os lugares, gosto muito de ir em museu. E aí, tipo, é uma viagem cara. Aí, assim, você tem que ter paciência quando você tá em grupo, né? Ai, o que que você quer fazer? Vamos onde? Vamos acordar que horas? E aí, enfim, tem essa história, né? Não sei vocês se tem essa diferença de viajar sozinha, viajar acompanhada, como é que funciona? E Poli me falar dessa história de realizar, que você tem essa história de fazer a mentoria, né? Então tem muita coisa que assim a gente sonha
mas se a gente não projeta como vai ser, não realiza nunca nada, nem viagem, nem café da manhã. Nossa, Sheila, você falou tudo. Tem uma grande diferença entre a vontade e ter um objetivo claro, pautado em ações e etapas para chegar nessa concretização. A minha primeira viagem foi para Bahia, a segunda foi para o Rio de Janeiro e, pasmem, eu não conheço nenhum outro estado do Brasil ainda. Depois dessa viagem para o Rio de Janeiro, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi uma viagem com duração de 54 dias, onde eu conheci 5 países, na companhia do meu companheiro, que é mestre de capoeira, eu faço capoeira também. Então, em alguns desses países, com filiais da escola de capoeira do meu marido, na época eu não fazia parte ainda, e foi uma experiência excepcional. Então, nós fomos para Tailândia primeiro, depois Singapura, Indonésia, Timor-Leste, e eu estou esquecendo algum outro país. Mas, enfim, foi uma experiência incrível. Inclusive, naquele momento, eu também me deparei com a questão da língua, porque eu não falava inglês, né? Estudei escola pública e tudo mais, então era no máximo o What is your name? E eu senti muito essa vontade de me comunicar, de me conectar com as pessoas. E então quando eu voltei para o Brasil, foi uma das coisas que eu pensei, preciso fazer inglês. E vou falar para vocês, até eu comecei agora, na pandemia, porque ficou ano após ano, e eu acabei não fazendo. E aí, depois dessa experiência, tive a oportunidade também de viajar para alguns outros países, mas uma em especial me marcou muito, que foi uma conquista profissional, onde eu fui para o México. Essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, inclusive 100% fruto do meu trabalho. Então, teve um sabor muito especial. Não que antes não fosse, mas ir ali na companhia do meu marido, me beneficiando de toda a estrutura da nossa escola, enfim. Essa teve um sabor especial que foi do meu suor e significou muito para mim. Que demais, gente. Gente, essa coisa de viajar sozinha, né? Eu tive a oportunidade de ir no início de 2014, quando eu tranquei o direito, eu fiquei naquela indecisão, e agora faço teatro no Rio, faço teatro em São Paulo. Aí um amigo do meu pai falou assim, por que você não vai para Espanha? Tem a minha mãe lá, fica lá um tempo pensando, depois você volta e decide o que você vai fazer. Aí eu acabei indo também, sozinha, não falo espanhol, não falo inglês. Eu não falo espanhol. Não, nada. E aí foi muito engraçado, que na época eu até brinquei, né? Que a gente brinca que não é exatamente o ditado, mas quem tem boca vai a Roma, e eu fui a Roma. Assim, com a cara e com a coragem, também enfrentei muita dificuldade com a questão do idioma, é muito complicado. Eu acho que foi uma experiência, assim, a melhor experiência da minha vida foi ter saído do país, mas a língua é algo que, cara, você não se sentir pertencente por conta da língua, você não conseguir se comunicar, é algo assim, sabe, palavras simples. Às vezes você quer falar uma coisa simples, mas a pessoa não te entende. Isso foi desesperador pra mim na época. Desesperador. Eu tava aqui assim, desesperador. Usa a palavra desesperador. Às vezes eu queria falar uma frase só, eu quero ir ali. Eu não conseguia falar e a pessoa não me entendia. Então fui apontando no celular, apontando no mapa pra onde eu queria ir. Cheguei, fiquei um tempão lá, mas foi uma das melhores experiências. E é isso, Che, tipo, viajar sozinha, assim, eu vou a hora que eu quero, aonde eu quero, se eu quiser mudar tudo, eu mudo tudo e vou nos museus também, que eu estava acompanhando um trajeto de museu, e eu fiquei, meu Deus, eu posso ir, foi sensacional. Por exemplo, Espanha, eu me senti muito maltratada em Madrid. Assim, mesmo, tipo, maltratada, assim, de sentir racismo e tudo mais. A segunda vez que eu fui pra Europa, eu fui com a minha tia e as amigas dela. Turma da terceira idade, elas quiseram que eu fosse porque eu falava inglês, né? Elas só falavam português, elas estavam inseguras, né? Se a Cheirinha vai, então a gente vai. Então ajudou isso, porque muitas diferenças para elas, né? Então, assim, para elas foi tipo uma mega conquista, mas eu não gostei de Madrid. O que eu achei legal é que eu fui no Reina de Sofia
e pude ver o quadro do... eu sempre esqueço o nome. O quadro do Picasso. Aquele enorme, que tipo a parede inteira, vários metros, agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, aí eu voltei, em 2019 eu fui, e eu passei um dia em Madrid só porque eu queria ver de novo no Reina de Sofia e poder ficar lá um tempão olhando. Mas não por Madrid. Tipo, Barcelona, eu acho que é muito mais interessante. E queria puxar aqui a orelha da Poli. Você tem que conhecer o Brasil, Poliana Félix. Que história é essa? Pois é. É bem complicado, né? A gente fala de Brasil, cara, é engraçado, porque tem lugar no Brasil que é mais caro você ir do que se você quiser ir ali em Portugal, não sei. Porque meu sonho é muito ir para Fernando de Noronha. Imagina eu ia falar disso extremamente caro. Aí você fala, cara, o dinheiro de um lugar no Brasil é o dinheiro que você... Porque na Europa é tudo muito pertinho. Então você vai em Inglaterra, França, num pulo. Mas em Fernando de Noronha é caro. Nossa, eu tô olhando assim para ver, será que julho do ano que vem consigo tirar umas férias, uns dias, alguma coisa assim? E aí eu comecei a jogar. Eu fui ver Fernando de Noronha, e é assim que a passagem é cara, que lá é cara. Aí de repente eu peguei e joguei Angola, aí fui para Moçambique, aí eu fui para Cape Town, aí de repente eu virei, aí eu fui para San Andreas, aí eu falei, sei lá, achando tudo caro. Porque tem uma viagem de família que eu quero fazer. Minha mãe é maranhense, né? Maranhense ali divisa com Piauí, perto de Teresina. E eu sempre quis ir muito com a minha mãe voltar para a terra natal dela. E, por exemplo, minha mãe não tem vontade de voltar para a cidade dela, que eu vi que assim é um corre para a gente chegar lá. Mas com essa história de doença, né? Meu pai morreu do nada, o câncer da minha tia voltou e voltou mais forte. Aí eu falei, poxa, para que adiar? Mas minha irmã entrou num emprego e eu acho que não vai dar certo de em julho todo mundo ir pro Maranhão. Aí eu falei, eu preciso arranjar uma viagem que eu não vou gastar tanto dinheiro. E aí eu vi Jamaica, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou acabar indo para a Chapada dos Veadeiros. Eu já fui para a Chapada dos Guimarães, assim, para Floripa, para Curitiba, para Goiás, tipo Goiânia, para Manaus, para Recife, tipo, assim, eu já fui para tudo quanto é lugar. Rodou bastante. E quando não tem dinheiro, a gente vai sempre para Praia Grande, para o apartamento da titia, que tá tudo certo, é praia. Então não tem dinheiro, então vamos para lá, porque assim, viagem é viagem. E a primeira viagem que eu fiz assim em grupo, o design marcou minha vida por conta desses encontros estudantis. Eu fui para Floripa, que foi de ônibus, né? Um ônibus assim cheio de jovem, o povo enchendo a cara e tudo mais. Eu era super quietinha e despiroquei na viagem. Tipo, a gente ficou em barraca, tinha um monte de festa, mas para mim não tem tempo ruim. Assim, se eu vou viajar, eu tenho, sei lá, posso gastar R$30. Hoje em dia a gente não faz nada com R$30. Nada. Mas eu faço viagem barata e viagem cara, depende do dinheiro que eu tenho. Agora, eu não deixo de viajar por dinheiro. A gente vê o que dá. Arrasou, Sheila, sensacional. O DNA é esse, né? É o espírito, o que a gente consegue fazer? Porque a nossa energia transforma o ambiente. Às vezes você pode até estar num lugar incrível, mas se não está naquela vibe, você vai falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? E a Sheila contou esse episódio de que ela se sentiu maltratada por essa questão racial. Eu também me senti assim na minha lua de mel. Nós fomos para os Emirados Árabes, para Dubai, passar a lua de mel. E quando chegamos lá no aeroporto, tem o tempo de espera até liberar hotel e tudo mais. Mas eu me senti extremamente maltratada. Eles não queriam de jeito nenhum liberar a minha entrada. E a gente tinha acabado de casar. E aí tive que ficar mostrando foto, vídeo, porque eles juravam que, assim, tipo, meu marido tinha me contratado, alguma coisa do tipo. Então foi uma situação extremamente desconfortável. E aí eu via chegando vários outros voos e, liberava todo mundo. E qualquer outra pessoa que tinha uma intensidade maior de melanina era justamente quem eles barravam. Então ficamos, assim, várias pessoas negras ou pessoas mesmo mais claras, num colorismo, né? Mas foi uma situação bem constrangedora.
Isso no aeroporto. Na cidade, a experiência foi maravilhosa, não tive nada para pontuar. Mas dentro do aeroporto, onde normalmente os profissionais, eles são diversos, né? Vêm de vários países para trabalhar na alfândega, enfim, na fiscalização, eu senti muito o racismo. Foi uma das situações que eu senti, falei assim, caramba, que horrível, eu me senti péssima. Mas de resto, quando eu saí de lá, eu vesti o meu personagem da viagem, foi incrível. É importante a gente pontuar isso, né? Eu também passei por uma situação muito constrangedora eu não lembro agora exatamente o país, mas no avião um rapaz me assim, ficou mostrando dinheiro para mim, sabe? E eu, como eu não entendi o que ele queria falar, mas estava entendida a situação, porque eu não o conhecia e ele simplesmente estava me mostrando dinheiro, começou a me mostrar fotos, assim, ele estava realmente sentado do meu lado, não tinha como eu fugir da situação. Mas foi extremamente constrangedor. Eu acho que foi um pouco de viagem, então. Foi. É engraçado que quando eu estava para pegar o ônibus, acho que era da França para algum outro lugar. Um homem que estava vendendo o bilhete, ele viu o meu passaporte. E aí ele perguntou, brasileira? Eu disse sim. E ele falou, São Paulo ou Rio? E eu falei isso, como se só existissem os dois. Eu disse São Paulo. E aí ele pegou e disse samba. E eu fiquei... Gente, eles realmente acham que a gente aqui vive sambando pra lá e pra cá. Foi outra situação assim que eu fiquei complicado. Essa história do dinheiro me lembrou que uma vez eu estava na Paulista, ali no Conjunto Nacional, sei lá quantos anos atrás, e o homem ficou me oferecendo dinheiro, porque ele estava oferecendo dinheiro, porque ele achou que... E ali, eu com uma roupa normal, né? E é horrível. E, pô, e a situação que você fala do aeroporto, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu demorei muito tempo para entrar. Eu fui por Amsterdã. E aí, assim, eu tinha o e-mail de todos os hostels que eu ia ficar. Eu tinha todas as passagens de avião, porque eu fiquei quase 40 dias. E eu pensei, o que eu tenho que fazer? Eu quero ir para todos os lugares que eu quero ir. Então, eu organizei bonitinho. Então, tava tudo redondo. E eu tinha dinheiro mesmo. A maior parte do meu dinheiro era dinheiro e tinha cartão. E eu fiquei meia hora numa sala. E, mas por que você tá aqui? Então, eu tô realizando meu sonho. Eu vim gastar meu dinheiro. Tipo, tá tudo aqui. E aí, depois que eu fiquei na salinha aí, porque eu tava sozinha. Eu achei estranho porque você tava com seu companheiro. No meu caso, sim, pela minha idade, eu tava com 26 anos de idade. E aí, assim, meio que eu tava na idade do tráfico, né? De mulheres que acontece e tudo mais. E fui só eu. Mas é porque eu tava sozinha. Depois, para passar de novo, mais uma vez, passar o constrangimento de mostrar o dinheiro e mostrar tudo. Então, é um pouco ruim, né? Da gente querer viajar, conhecer e ter todo esse preconceito. E quando eu tava na França... veio um italiano louco atrás de mim e tinha pontuação, deixa eu te dar um beijo. E eu não queria. Meu Deus. Eu era até solteira na época, mas assim, deixa eu te dar um beijo porque eu ganho pontuação com os meus amigos. Meu Deus! E eu tava no Sacré-Cœur, eu cheguei de viagem à noite, queria aproveitar, aquele homem andando atrás de mim, eu falei, o que eu faço agora? Vocês já tiveram alguma situação mais complicadinha assim em viagem? Eu já, Sheila, e também foi na companhia do meu companheiro, que aí eu percebi que foi assim, nossa, o negócio é sério mesmo. Foi na Malásia. Na Malásia tem muitos indianos, e eu não sei o que acontece, mas eles têm um olhar que eu gostaria que nenhuma mulher passasse por isso. Mas eles têm um olhar que é assim, você é um pedaço de carne ambulante e se eu puder tocar em você, pegar em você, eu vou fazer isso. Então eu sempre fiquei extremamente desconfortável, já tive a oportunidade de ir para lá mais de uma vez e sempre foi assim. E aí certa vez no aeroporto, tava mais uma vez, meu companheiro no aeroporto de novo, tinha uma fila com várias pessoas e tinha um grupo de indianos. E aí um deles, encrencou comigo. E aí ele começou a falar coisas que, obviamente, eu não conseguia entender.
E ele pegou em mim. E aí, claro, meu companheiro ficou levemente alterado e ele não respeitou. Ele ignorou, ele agiu como se assim não existisse, como se o que o meu marido estivesse falando também, embora, né, nenhuma mulher precise passar por isso sozinha ou acompanhada, mas nem assim. Ele ficou tentando passar a mão em mim dentro do aeroporto, me pegar, me encostar. E eu não reagi, porque tem certas coisas que a gente diz assim, se acontecer comigo, eu vou fazer isso. Mas quando acontece, a gente não sabe como reagir. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A gente teve que chamar o segurança, e aí ele correu, foi para um outro lugar, mas só assim consegui me desvencilhar dessa situação. E foi bem ruim. Eu me senti muito mal. É complicado. Opa! Horrível isso. Eu tenho medo de ir para a Índia por conta disso, essa cultura de estupro. Se eu fosse, ainda teria que ir de grupo e com algum homem que eu conhecesse. Infelizmente, nessa sociedade do patriarcado, né, que tem essa história que as mulheres ainda são objeto, né? É complicado. Quando eu estava em Londres, porque eu ia ficar muito tempo, eu fiquei num hostel barato, que era um quarto que tinha umas 20 pessoas, né? Teve uma noite que tava eu com os 3 poloneses, se eu não me engano. Não falo polonês, né? Até eu vou falar, felizmente, de língua eu tenho essa facilidade. Falo aí as línguas. E eu saí correndo do quarto porque eu senti numa noite que tava só a gente que eles iam me atacar. Eu liguei meu sexto sentido e saí. E saí e falei pro cara, não, eu quero outro quarto. E não fiquei lá, porque não tinha mais ninguém. Eram 20 pessoas, eu acho que devia ter umas 15 pessoas no quarto, mas naquela noite não. Estávamos nós 4, eles estavam com um papo lá estranho. Sorte a minha que meu sono é leve. Falei, opa, deixa eu sair daqui. Mas a gente quer ir e vir, quer conhecer os lugares e sonhar e tudo mais, e passa por estes perrengues. Tami, me diz uma coisa, né? Qual foi o lugar no Brasil que você viajou que você mais gostou? E me fala aí, sei lá, um lugar nos seus top 5 que você queira conhecer. No Brasil, fora do Brasil, não vale Fernando de Noronha. Tá bom. No Brasil, um lugar que eu gostei muito de conhecer, apesar de hoje estar vivendo uma situação extremamente complicada, é o Rio de Janeiro. Eu fiquei extremamente encantada com as praias de lá, enfim, um lugar que marcou muito a minha vida. E um lugar que eu gostaria de conhecer seria... eu já pensei muito no Japão, mas a Polly acabou falando da Tailândia. A Tailândia é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Inclusive, se eu puder falar mais sobre a Tailândia. Não. Nossa, a Tailândia foi o primeiro país, né, que eu fui. Foi uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. O povo é muito parecido com o povo brasileiro, muito solícito, muito aberto, muito sorridente. E tem a diferença do... Vou falar da honestidade, mas vou falar assim que é um povo íntegro. É um povo íntegro. Tem a questão da hospitalidade, mas você se sente segura também. As paisagens são lindas, a moeda é interessante pra gente, pra nossa moeda. Então, o dólar, né, quando a gente precisa converter, o dólar nos dá uma autonomia financeira muito legal. Fomos para umas 5 cidades. Uma me marcou bastante, que foi a Ayutthaya, que é uma cidade assim, bem antiga, com muitas mesquitas, com muitas estátuas, muitos budas gigantes, assim, uma experiência incrível, mercado flutuante, as praias, e gente, fomos ver também o ping-pong lá das mulheres tailandesas, mas isso é papo para uma outra história, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Viajar é bom demais, né? Não tem, quer dizer, acho que as 3 são suspeitas aqui para falar de viagem. Mas eu queria dizer uma coisa, você que está aí assistindo, de repente não foi nem para Praia Grande. Não fique chateada, é uma coisa que assim, sei lá, para mim viajar é importante, vamos economizar aí R$10 por mês e vamos ver o que rola fazer no final do ano.
ficar esperto que nem sempre pacote de viagem é legal. Dá uma olhada em passagem de avião, procurar solto passagem de avião, passagem de trem, passagem de ônibus. Então, fazer muita pesquisa. Vou lá, a companhia aérea ou empresa de turismo A, B, C, D e F. Procurar tudo, perguntar para quem já foi, quais são os pontos principais para ir visitar e tal, mas faz pesquisa de preço, vai para hostel, vai para Airbnb, hotel que seja uma estrela só, pousada. Tem gente que só quer viajar no luxo, né? Quero ir, ficar em hotel 5 estrelas, vou café, almoço e janta trazendo alguma coisa, mas tem várias formas de viajar. E vou voltar aqui para os livros, né? Por que não contar aí uma boa história, ler uma boa história para você ter ela transportada aí para um outro lugar, ou então ver um seriado, né? Não deu tempo de falar disso, mas acho que é um pouco disso, né? E meninas, 30 segundos, deem uma dica de viagem aí. Valendo? Olha, vou dar uma dica, sim. Vai para os livros. A pandemia ainda não acabou. Vai economizando, se teletransporte aí dentro dos livros, a leitura, o seriado, como a Sheila falou, e até na sua própria história. Que tal viajar na tua história e entender quais são as chaves que você já virou e que te trouxeram até aqui? Maravilhosa, é isso, é sobre isso, aliás. Eu gostaria de agradecer, né? Foi incrível o nosso tema. É muito importante a gente pontuar o nosso privilégio. São 3 mulheres pretas falando de viagem. Então, é muito gratificante. Eu sou muito agradecida pela oportunidade de ter conseguido sair do país e também poder conhecer um pouquinho daqui. Mas fica aí, eu também daria dica de livros, séries, filmes. Vejam filmes e idealizem. Sonhem e acreditem que vocês podem chegar lá. O papo tá muito gostoso quando a gente está conversando de assuntos incríveis e que a gente tem vontade de fazer. A gente ama viajar aqui as 3, mas o que é bom tá acabando, né? Chegamos ao fim. Tchau, gente. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.